tarde, boa tarde. Vamos começar mais uma sequência de lives. Esperar todo mundo entrar. Tomar meu cafezinho pós o almoço. Gente, quando eu faço live de manhã é café coado. Agora à tarde vai ser expresso. Oiê, boa tarde. Gente, vai ser lindo, tá? Isso aqui vai ser lindo, meu Deus. Grandes coisas. Vocês estão prontos? Vocês estão bem? Bora lá, vamos começar? Deixa eu colocar o versículo aqui pra vocês, espera aí. Ver se eu consigo colar. Oi meninas, tudo bem? Convidem as amigas. Deixa eu fixar um versículo aqui pra vocês. Bom, estamos começando uma série. Oi, Tainá. Estamos começando hoje uma série de lives ao meio-dia. Meu coração queimou pra voltar a fazer live com vocês. E vai ser uma série de lives bem profunda, especialmente sobre quem aí sente, gente, que tem traves, quem aí sente que vive num processo de... que parece que tá correndo atrás do rabo, que não consegue se livrar de corrente, que tá se sentindo acorrentado, que tá preso em coisas familiares, que tá preso em falta de perdão, que tá preso em processo de rejeição, que precisa de cura familiar, que precisa de cura nesse sentido. Quem aí sente que tá preso? Vocês já têm essa consciência? Isso queima muito forte no meu coração pra falar com vocês. É onde tá o meu maior testemunho de vida. Quem me conhece sabe disso. E isso é uma coisa que eu me preocupo muito, em trazer pra vocês, né? Igual eu trouxe no devocional, sempre trazendo pra vocês a verdade, sabe? A verdade no sentido assim, do que isso realmente transformou na minha vida. Né? Não adianta eu vir aqui e ficar ditando regra pra vocês e ficar falando coisas que eu li aqui na Bíblia e ficar passando isso pra vocês, se isso de fato não teve alguma mudança de fato na minha vida, né? Se não foi alguma coisa que mudou a minha vida em algum sentido. Então o que eu vou trazer pra vocês aqui são coisas em que eu tenho um testemunho forte, sabe? Em que eu tenho uma mudança muito forte, em que a palavra de Deus me trouxe uma mudança, que o Espírito Santo provocou uma mudança, e que eu posso falar aqui pra vocês que eu vivi o processo, sabe? Então eu vivi o processo do que eu era antes e do que eu sou agora, certo? Então é isso que eu quero trazer pra vocês. E aonde que tá muito forte isso na minha vida? Na minha relação familiar, em maldição familiar, processos de perdões fortíssimos que eu tive que liberar. Então meu maior testemunho pra vocês é testemunho de perdão. E eu queria muito trazer isso daqui, porque eu sei que com o conhecimento que eu tenho hoje de mentalidade, com o conhecimento que eu tenho hoje de como funcionam os processos do ser humano, eu sei que vocês, todo o resultado que vocês têm que é ruim na vida de vocês hoje, ele é causado por um processo lá na infância que precisa ser perdoado. Ele é causado em algo que você tá guardado aí dentro de você, no seu subconsciente, um trauma, uma crença, algo pesado, que você só vai repetindo. Por isso que parece que a sua vida nunca dá certo. Por isso que parece que você sempre dá uma voltinha e volta pro mesmo lugar. Parece que mudam-se as carinhas dos problemas, mas a coisa, o sentimento é sempre o mesmo. Entende? Então é isso que eu quero trazer pra vocês. Tem uma raiz profunda. E é nessa raiz profunda que a gente precisa de tratar, tá? Eu posso falar aqui pra vocês vários casos. Hoje de manhã, antes de eu contar, vamos orar pra gente começar? Antes de eu começar a contar?
Antes de eu começar a contar, eu vou orar. Vamos lá? Todo mundo já entrou? Eu já vou pedir, que é o seguinte. É muito do meu desejo fazer live quase todos os dias pra vocês, tá? Uma coisa que eu gosto muito de fazer. Quem me conhece sabe que é meu tipo de conteúdo preferido, que é o conteúdo onde eu consigo me aprofundar com vocês. Então ter mais profundidade mesmo. Mandem para 5 amigas, mandem para as pessoas que vocês sabem que precisam. Vamos lotar a live, vamos encher. Esse horário é muito melhor do que o horário de 6 horas da manhã que eu tava fazendo antes. Então assim, mandem aí para 10 pessoas, aviãozinho, vambora, pra gente poder compartilhar e trazer cada vez mais pessoas para escutarem o que eu tenho para falar com vocês, que é muito valioso, tá? De verdade é muito valioso, tá bom? Então já aviãozinho aí para muita gente para poder convidar pessoas que vocês sabem que sofrem muito com questões familiares, maldição hereditária, corrente preso com família, com falta de perdão, com passados muito difíceis, infâncias muito difíceis. Eu quero essas pessoas aqui. Eu não quero as pessoas que já estão... Gente, eu não falo em live, principalmente usando a palavra de Deus. Eu sou convertida há pouco tempo. Apesar de eu ser muito profunda em tudo que eu faço, eu acho que é por isso que Deus tem me dado a oportunidade de me usar, porque eu sou muito profunda em tudo que eu faço, então eu entrego. Mas tem muito pouco tempo, então eu não tô aqui para poder trazer para vocês, ensinar para vocês como fazer as coisas. Não é isso, eu quero trazer para vocês cura, perdão, entendimento sobre esses processos familiares através da palavra de Deus, tá? É isso. Então eu preciso que vocês tragam pra cá pessoas que têm problemas familiares, pessoas que têm falta de perdão, de relacionamento com pai, com mãe, pessoas que têm problema em casamento, pessoas que têm problema com os filhos, famílias disfuncionais, tá? Esse é o que queima no meu coração pra eu falar pra vocês, famílias disfuncionais. Então mandem pras pessoas que vocês conhecem, que passam por isso, que eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar muito elas. Posso contar com vocês? Sim? Vocês estão aí? Manda sim pra mim. Sim, sim? Vamos ver essa live chegar em 100 pessoas, então? Vamos ver essa live chegar em 100 pessoas? Quem que vai ser a líder? Eu adoro líder, eu preciso de uma líder para essa semana de live, porque a líder, ela fica pedindo pro pessoal mandar aviãozinho e me ajuda. Quem que vai ser a líder? Alguém se candidata? Quem que vai participar todos os dias da semana e quer se candidatar a líder da live? É ótimo isso. Quem quer? Hein? Líderes? Levantem-se. Ah lá, Gessilda. Só pegar uma parte aqui que eu tinha esquecido. Vamos lá? Então tá. Então vamos orar então pra gente começar. Deus, Pai, todas sentadinhas, bonitinhas, vamos orar. Pai, eu te rendo graças, Deus, sei que o Senhor é bom. Pai, Deus, amado Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus. Pai, eu te entrego na minha vida, Senhor. Peço em nome de Jesus, Pai, a bênção, que o Senhor recaia em bênção, meu Deus, para todas as pessoas que estão aqui nessa live hoje. Que o Senhor possa falar através de mim, Pai, que seja mais de Ti e menos de mim. Que o Senhor me diminua até que eu desapareça, Deus, e que apareça só o Senhor, Pai. Eu sei que o Senhor tem algo para cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje, Deus. Que o Senhor me dê forças, Pai, para que eu possa, meu Deus, dar o meu testemunho, Pai, sem medo de ser julgada. Dar o meu testemunho sem que a minha carne sofra, Deus. Que eu entenda, Pai, que o caminho que eu trilho é o caminho para o Senhor, Deus. Que o que o Senhor quer de mim é mais importante do que eu quero para minha vida, Senhor. Por isso que eu te entrego, Deus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego todas as coisas. Que o Senhor possa, Deus, glorificar cada família que está aqui hoje, Pai. Que o Senhor possa abrir entendimento, abrir o coração de cada pessoa que está aqui hoje. Sabemos que o que falaremos aqui hoje, Deus, é algo que mexerá com muitos corações, mexerá com muitas mentes. É algo que levantará muitas dores, mágoas, sofrimentos.
mas é algo, Deus, que irá curar, que é um processo de cura para cada um que está aqui, Pai. Eu peço que o Senhor dê forças, eu peço que o Senhor sustente, eu peço que o Senhor esteja, Pai, presente em cada coração, para que isso tudo seja um fardo leve de ser carregado, Senhor. Sabemos que o processo não é fácil, mas que depois que passamos por ele, o seu amor reina, Deus. Pai, esses dias, Senhor, me acordou, Deus, me dando a palavra do amor, Pai, me dando a palavra de tudo aquilo que seria a resolução de todo problema no mundo. Isso queima no meu coração, Deus. Eu sei que isso é uma missão, Pai. Me dê forças, Deus, me dê forças, coragem, ousadia que eu preciso ter, Pai. O Senhor me sustenta, o Senhor me levanta. E assim seja para cada uma dessas pessoas que está aqui. Dê prosperidade para cada casa, abundância para cada negócio, que nós sabemos, Deus, que muito maior do que o pão do mundo é o pão que vem do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, amém. Vamos? Hoje, gente, eu separei mais ou menos em 5 temas. Não, para ser bem sincera com vocês, com toda a verdade e sinceridade no meu coração, esse devocional, não é um devocional, tá? Mas essa série de lives, ela foi me dada porque eu li o livro de João esse mês, né? Esse começo de mês agora. E os 5 temas dessa live, meu Deus me entregou na mão. Eu não preparei muita coisa, então eu não posso falar nada de mim aqui, tá? Eu não preparei nada praticamente, eu só tenho os versículos. E é através disso que o Espírito Santo vai usar para falar com a gente, tudo bem? Comigo e com vocês, tá? Então que cada um que tá aqui saiba que não tá aqui por acaso, que tem um motivo para vocês estarem aqui. Então prestem bem atenção nas coisas que eu vou falar. Podem mandar dúvidas, fiquem à vontade, eu tô aqui lendo, tá bom? O que acontece? Em João, vamos lá, quem puder ler o capítulo inteiro, capítulo 14. Capítulo 14 de João, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Prestem atenção nisso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Então Jesus disse, eu vou repetir. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Gente, o que é ter os mandamentos e guardar os mandamentos? Você entende que o que é ter um mandamento e guardar um mandamento? Seguir, né? Seguir Jesus é fazer o que ele mandou você fazer, é obedecer, é estar em obediência. Grava isso. Guarda isso no seu coração, tá? Esse é o que me ama. E a Bíblia fala, né? Aquele que ama Jesus, ele estará por debaixo dele. Então eu tenho que amar. E se eu amo, eu tenho que obedecer. E aquele que me ama será amado de Deus, amado de meu Pai. E eu o amarei e manifestarei a ele. Isso aqui queima muito pra mim no meu coração, porque assim, se tem algo que eu sempre busquei entender na minha vida, e eu vejo muita gente fazendo isso, né? Eu acho o máximo, tá, gente? Eu acho muito legal. Toda a parte motivacional da Bíblia, tá? Toda a parte motivacional que muitos pastores usam para poder falar, que lotam igrejas, entendeu? Ontem eu tava até assistindo um culto da Lagoinha Alphaville, a igreja lá é lotada, tinha 10 mil pessoas na live. E o pastor André Fernandes, que é um homem muito abençoado, ele usa muito, né? A motivação ali. Então, todos nós, né? Nós temos aqui o nosso futuro, a nossa promessa em Deus, e essa promessa será feita, e que nós temos que ter fé e tudo mais. E eu concordo completamente com isso. Mas eu não posso deixar de falar pra vocês que isso já era algo que eu fazia há muito tempo. Então, tem 2 anos que eu tô nessa busca da fé, né? Que eu leio a palavra de Deus, vocês sabem disso por causa do Realize. E eu acho isso tudo muito bonito. Mas é muito difícil você escutar alguém falando das coisas que você tem que fazer pra você estar aqui debaixo disso, pra você receber essas promessas de Deus que Deus tem pra tua vida. E eu acho injusto, às vezes, a pessoa não te falar isso ou não te falar isso aqui, porque talvez você esteja achando que você vai receber muita coisa de Deus, mas sem seguir os mandamentos de Deus. Isso é uma mentira. Porque não está escrito isso aqui. O que está escrito aqui é: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e eu me manifestarei a ele. Então, e tem mais, não é só esse daqui não, quer ver? João 20, 23, eu tava no 14, tá? Vamos pro 20. Vocês vão entender onde eu quero chegar. 20,
23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem pecados retiverdes, lhes são retidos. Ou seja, aquele que perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aquele a quem os pecados retiverdes, lhes são retidos. O que isso aqui me diz? Se eu escolho viver em pecado, sabendo que eu estou em pecado, se eu escolho viver em pecado, sabendo que eu estou em pecado, entenda que essa escolha faz com que a promessa do Senhor não chegue até você. Existe essa divisão. Vocês estão entendendo isso? Existe essa divisão. Aquele que escolhe seguir, né? Então vem e segue, me segue. Jesus chama as pessoas para seguir ele. O que é seguir Jesus? Ele fala, andar por baixo dos mandamentos dele. Só me ama aquele que faz o que eu falo. Obediência. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo onde é que eu tô querendo chegar? Vocês estão entendendo onde é que eu tô querendo chegar? E eu sei que aqui no meu Instagram eu tenho uma audiência de mulheres maduras, mulheres que entendem sobre autorresponsabilidade e mulheres que estão buscando isso. Eu sei que vocês buscam essa reforma. Eu sei que vocês buscam consertar. Eu sei que vocês não querem viver de forma errada, esperando para que algo sobrenatural aconteça na vida de vocês, sem que vocês façam a parte de vocês. Eu sei a audiência que eu tenho, eu posso falar sobre isso aqui. Então não adianta eu ficar citando versículos maravilhosos sobre a promessa de Deus, porque o meu pai, eu sou filha do Deus vivo. Quem é filho, obedece. Quem é filho, obedece. Se você não obedece, não adianta você falar que você é filho. Tá entendendo isso? E você pode até ser, mas assim, não adianta você achar que você vai receber as promessas de Deus na sua vida, sendo que você não se purifica, sendo que você não se limpa. Faz sentido pra você? Hoje de manhã, tem um Isaías 1,16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer mal. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer mal. Então a Bíblia vem falando várias vezes sobre a responsabilidade que você e eu temos quanto aos nossos pecados. Sabe? Somos pecadores? Somos, mas tem muita gente que descansa nisso. Ah, eu sou pecador, eu sei que eu tô pecando, então tá. Deixa aí, né? E aí fica naquela coisa de achar que Deus tem que fazer muito por ele, muito por mim, porque eu sou filha de Deus. Por que Deus não olha pra mim? Só que do outro lado, a minha parte eu não faço. De tudo que tá escrito aqui. E aí eu sei, gente, eu sei. Nossa, Tayla, mas é muito difícil. Sim, é muito difícil. É difícil. Pra quem tá fora do Espírito Santo. Pra quem não usa. Porque a Bíblia fala, inclusive aqui João fala isso. Esse evangelho é maravilhoso, tá, gente? Leiam. Que o Espírito, né? O Espírito Santo que Jesus trouxe pra nós ali depois que ele... conta essa história aqui no final de João, né? Ele ressuscitou e depois ele reapareceu aos discípulos e ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. Então o Espírito Santo, né, o Consolador, é o que traz para nós essa reforma espiritual. Então tudo que eu fiz de perdão e tudo que eu consegui fazer não foi através de mim. Tem muita gente que fala assim, ai, eu não consigo perdoar, porque não é do meu coração, eu não sinto no meu coração que eu tenho que perdoar. Mas você não vai sentir no seu coração mesmo que você tem que perdoar, não. Quem te falou que você vai sentir no seu coração sem perdoar? O seu coração é corrupto, você é orgulhosa. Você não vai sentir no seu coração que você tem que perdoar. Quem vai colocar o perdão no seu coração é o Espírito Santo. Aí eu vou contar. Aí veja bem, na minha casa... Quem é novo aqui? Quem é novo aqui que não sabe? Todo mundo aqui me conhece, sabe da minha história ou não? Sim ou não? Falem aí. Daiane, você é nova, meu amor? Seja bem-vinda.
nesse processo de tudo que vem acontecendo na minha vida, as coisas mais importantes, tá? Que eu posso falar da caminhada que eu tô tendo com o Senhor. Primeira coisa, gente, purificação de entendimento e de humilhação. Eu comecei pela humilhação. Eu comecei desmontando o meu orgulho. Eu só consegui me aproximar do Senhor quando eu desmontei o meu orgulho. E aí eu não entendi o que era orgulho. Se as pessoas virassem pra mim e falassem, você é orgulhosa. Não, eu não sou orgulhosa. Eu não sou orgulhosa. Só de você falar que você não é orgulhoso, você já é orgulhoso, tá? Então assim, eu não sou orgulhoso. Não, você é. Já que você tá falando que você não é, você já é orgulhoso, tá? O orgulho, ele é a maior arma de Satanás contra nós, né? O diabo é o pai da mentira. E a mentira e o orgulho, elas andam assim, tá? Juntinhas, juntinhas, juntinhas. E o que é ser orgulhoso? Ser orgulhosa, quando eu sou orgulhosa, primeiramente, falando em perdão, quando eu acho no meu orgulho, no teor altíssimo do meu orgulho, que eu não tenho que perdoar as pessoas, porque são as pessoas que têm que me pedir perdão. Eu já contei pra vocês que eu só consegui entrar num processo de perdão profundo pra minha mãe quando eu caí no chão e vi que eu era pior do que ela. Por quê? Mandamento de Deus, honrar pai e mãe. E não fala que eu tenho que honrar pai e mãe somente se meus pais foram bons, somente se meus pais forem pessoas maravilhosas. Eu tenho que honrar meu pai e minha mãe porque eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Não é só se eu acho certo ou errado aquilo que eles fizeram. Faz sentido isso? E aí, eu queria que os meus pais pedissem perdão pra mim. Alguém já passou por isso? Alguém pensa assim? Eu queria que os meus pais pedissem perdão pra mim. Afinal de contas, o meu pai me abandonou. Ele nunca me criou. Ele nunca me ligou. Ele nunca perguntou se eu precisava de alguma coisa. Ele demorou quase 7 anos pra me registrar. E por causa dessa ausência dele, eu passei por muitas coisas ruins. Eu queria que minha mãe me pedisse perdão. Afinal de contas, ela me abandonou. Afinal de contas, ela me deixava sozinha em casa junto com a minha irmã. Afinal de contas, ela fez a gente sofrer para um caceta na infância, mas muito mesmo. E eu queria que ela me pedisse perdão pra mim. Só que depois eu percebi, e quando eu vi isso, meu mundo se abriu, que na verdade quem era ordinária era eu. Por quê? Por causa disso, eu desprezei os meus pais. Por causa disso, eu desprezei a minha mãe. Por causa disso, eu me senti no direito, ou seja, no juízo de querer fazer justiça própria, que eu estava no direito de destratar a minha mãe, que eu estava no direito de não ter paciência com a minha mãe, que eu estava no direito de julgar a minha mãe, de olhar pra ela com um olho ruim. Quantas vezes eu já critiquei ela? Quantas vezes, gente, eu não conseguia olhar nos olhos da minha mãe? Vocês querem um testemunho mais forte que o meu, vocês não vão conseguir ter. Eu não conseguia olhar nos olhos da minha mãe. Eu não falava pra minha mãe, eu te amo. Eu não tenho lembrança de ter falado pra minha mãe que eu amava ela. Não tenho lembrança. Não tenho lembrança. Mesmo. De falar pra minha mãe, mãe, eu te amo. Não tenho. Lembrança nenhuma disso. Talvez eu tenha falado quando eu era muito pequena. Você pode perguntar pra ela. Não consigo conversar, não conseguia conversar com a minha mãe. Não conseguia bater um papo com ela. Nunca deitei no colo da minha mãe. Nunca. Era assim, eu tinha tanta raiva da minha mãe, tanta raiva, que se falasse que a minha mãe ia, eu já ia tipo assim, meu Deus, minha mãe vai, meu Deus, a mãe vai, eu tenho que ficar calada. Assim, eu lembro que uma vez, nós viajamos juntos, pouquíssimas vezes a gente viajou juntos, e um ex-namorado meu foi, e na hora que ele, no final da viagem, ele virou pra mim e falou assim, cara, por que vocês trazem a sua mãe? Porque assim, se for pra tratar uma pessoa desse jeito, é melhor não vir. Eu destratava ela, eu descontava, sabe? Tudo que eu podia fazer pra pisotear ela, eu fazia. Porque eu queria descontar. Justiça própria, eu queria descontar. E eu não sabia o tamanho da maldição que eu tava jogando na minha vida fazendo isso. Não sabia. Vocês entendem isso? Muito, muito mesmo, mas muito. E no dia que eu percebi que eu fazia isso, porque eu não percebia, e no dia que eu entendi que eu fazia isso, foi o dia que eu me humilhei. E aí, o que é essa humilhação? Reconhecimento. É eu entender o tamanho do meu pecado sem justificativa. E sem falar, mas foi porque a minha mãe me abandonou. Foi porque a minha mãe me deu os piores exemplos do mundo. Foi porque na minha infância a minha mãe levava vários homens para dentro da nossa casa. Foi porque na minha infância minha mãe me colocou para dormir com um homem de 110 quilos. Mas foi porque na minha infância não justifica. O pior, e foi o pior que podia acontecer. Foi horrível o que eu passei.
Mas não justifica que eu trate, que eu desconte e que eu faça justiça com minhas próprias mãos. Eu não estou sendo melhor do que ela. Vocês entendem isso? Eu não estou sendo melhor do que ela fazendo isso. Faz sentido para alguém aqui? E daí eu entrei naquele versículo, né? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E eu entrei nesse caminho. Eu peguei o celular um dia, mandei um vídeo para minha mãe e falei: mãe, me perdoa pelo amor de Deus. Eu chorava, me perdoa pelo amor de Deus, por todo o mal que eu te fiz, por tudo que eu te fiz. E eu fui falando as coisas que eu fiz com ela, não foi genérico. Quando eu te humilhei, quando eu rebati, porque ela me batia muito quando eu era pequena, e quando eu fiquei adolescente, eu comecei a avançar nela também. Então, teve uma vez que foi tão forte. Era um processo horrível, tá, gente? Assim, a minha mãe, ela teve muitos problemas, né, durante a nossa infância, minha e da minha irmã. Ela se perdeu. Então, ela tentava suicídio várias vezes. O conselho tutelar ficava muito na minha casa. Ela batia muito em mim e na minha irmã. Então, a gente foi crescendo muito rebelde quando foi, igual bicho mesmo, sabe? Igual bicho. A gente era tratada igual bicho, eu e a minha irmã. E eu fiquei um monstro, cara. Eu virei um monstro. Eu puxei facão pra minha mãe. Com 14, 15 anos por ali. Eu acho que foi quando ela trouxe um outro homem. Nessa época eu já era adolescente. Ela trouxe um outro homem pra dentro de casa. E esse homem era casado. E aí eu fiquei muito revoltada. Ela fez isso a nossa infância inteira. E aí eu não queria aceitar. E foi nessa época aí que a gente brigava muito. E teve um dia que ela avançou pra cima de mim. E eu peguei, tinha um facão, tinha uma faca de cortar mato lá em casa. Aquelas facas de cortar mato. E eu peguei a faca pra ela, não esqueço desse dia. E olha isso, olha o nível que eu era de relacionamento com a minha mãe. Era nesse nível, sabe? Era ódio. Eu não tenho vergonha de falar, era ódio. Eu tinha ódio dela, ódio. E eu já cheguei várias vezes em psicólogos e falava assim: cara, olha que loucura o mundo da psicologia. Me perdoe se tem psicólogos aqui, tá? Mas eu já contei pra psicóloga assim: eu não consigo gostar da minha mãe, eu não gosto dela. Eu não gosto da minha mãe, não gosto. Minha mãe fez isso comigo. A minha mãe A culpa de as dores da minha vida é da minha mãe. Eu não consigo gostar dela, eu não gosto dela. E eu já tive psicólogo que virou pra mim e falou assim: você não precisa gostar da sua mãe. Você não precisa gostar da sua mãe. Gente, como assim você não precisa gostar da sua mãe? Pelo amor de Deus, você tem que amar e honrar a sua mãe. Você tem que amar e honrar o seu pai. Pelo amor de Deus. Veja quanto que Jesus falaria pra você que você não precisa amar os seus pais. Que você não precisa respeitar os seus pais. Que você não precisa honrar os seus pais. Meu Deus do céu. É uma falta de responsabilidade tremenda. E eu acreditei nisso, porque era exatamente o que eu queria ouvir. Entende? Eu não honrava, não amava, não ligava. E quando tinha oportunidade de brigar, eu brigava também. Então, isso foi várias e várias vezes. No dia que eu mandei o vídeo pra ela pedindo perdão pra ela, ela chorou muito. E aí a gente começou a ter uma relação, a ter uma relação de novo, né? De novo não, né? A gente nunca teve. Então a gente começou a desenhar uma relação. Sabe? E aí a partir disso, as coisas foram se desenvolvendo. E esse ano, eu já contei pra vocês, foi o primeiro dia das mães que nós passamos juntas aqui em casa. E foi sem briga, foi um dia das mães maravilhoso. Pra toda a honra e toda a glória do meu pai. Eu nunca tinha conseguido na minha vida ficar perto da minha mãe sem sentir nojo. Eu tinha nojo da minha mãe, ódio da minha mãe. Eu liguei pra ela sábado. Olha só, hoje em dia eu tenho vontade de falar com a minha mãe. Eu lembrei que ela foi fazer uma cirurgia nos olhos. Eu falei, vou ligar pra minha mãe. Eu liguei pra ela. E a gente tá muito nesse processo de falar. Agora a gente fala sobre isso. Gente, quem me conhece sabe. Eu não falava abertamente em público sobre a minha relação com a minha mãe, só dentro do realismo, porque eu tinha medo dela ver. Eu tinha medo dela ver. E eu não queria ter esse embate com ela mais. Chegou numa fase da minha vida que eu não queria mais bater de frente com ela. Eu queria só rejeitar ela. Eu só não queria assunto com ela, entendeu? Tipo, ela fica lá, eu fico aqui, estamos separados. Por orientação de psicólogo, tá?
por orientação de maldito de psicólogo que veio falar isso pra mim. E eu, tá bom, afasta. E não é isso que Jesus quer pra mim. Não é isso. E aí, você quer, Tayla, mas eu posso, não. Afasta. Eu quero ver, eu quero que alguém que me conta, me fala, vem aqui falar pra mim, que você é feliz, que você é leve, que você é próspero em todas as áreas da sua vida, se você não tem uma relação com seu pai e sua mãe. É impossível. É impossível. Você não vai conseguir, você tá preso. Você tá preso. Uma vez uma pessoa me falou essa frase: você não precisa amar sua mãe, tem que respeitar. Isso é uma desgraça na vida da pessoa. Como é que a pessoa pode falar isso? Tá escrito na Bíblia, você tem que honrar seus pais. O que é honrar? Era honrar. E não é honrar pra Deus, é honrar pra eles. Eles são dignos de honra porque eles te deram a vida. Gente, Deus é amor, pelo amor de Deus. Cara, o Espírito Santo falou com minha mão tá gelada aqui. O Espírito Santo falou comigo uma madrugada dessas. Tocou no meu coração, me explicou. Todo o mal, gente, todo o mal de todo mundo, todo o meu sofrimento, todo o seu sofrimento é por falta de amor. Todo o seu sofrimento foi porque alguém não amou alguém, que não amou alguém, que não amou alguém, que não amou alguém. E sobe isso de forma hereditária na sua herança familiar até lá em cima. Seus pais não te amaram e os pais deles não amaram eles e os seus bisavós que não amaram seus avós, os seus tataravós que não amaram seus bisavós, e essa maldição ela vai descendo por pura falta de amor. Eu desconto a minha dor nos meus filhos. Os pais de vocês descontaram a dor deles em vocês, mas eles foram machucados em cima também. Por um acaso você já foi lá perguntar pro seu pai, pra sua mãe, como que foi a infância deles, o quanto que eles sofreram? Porque a minha mãe sofreu igual, meu Deus do céu, o meu avô batia na minha mãe de mangueira. A minha mãe me batia com a fivela do cinto. A minha mãe me batia pelada no banheiro. Pois é, o meu avô batia nela com mangueira. Não é mangueira, não é mangueira, essas mangueiras grossas. Vocês entendem isso? O quanto que ela foi rejeitada, eu não tenho como nem comparação com o tanto que eu fui rejeitada. O tanto que ela foi odiada. Vocês entendem isso? O tanto que descontaram nela, sabe? Então pesquisa um pouquinho da vida dos seus pais para você entender que são vítimas de outras vítimas. E se você quiser quebrar essa desgraça na sua vida, se você quiser quebrar essa corrente hereditária da sua vida de toda a sua família vir de todo esse sofrimento e você não passar isso para as próximas gerações, são seus filhos e seus netos, você tem que perdoar agora. Eu já fiz constelação familiar, não adiantou nada. Eu já fiz terapia com 200 psicólogos, não adiantou nada. Quem sara é Jesus. Não é nem eu que tô aqui falando pra vocês, não. Não tem nada a ver comigo. É Jesus, Espírito Santo, que vai sarar vocês. Não sou eu, não é psicólogo, não é constelação familiar, não é pai de santo, não é nada disso, é Jesus. Para de tentar buscar em outros lugares teorias bonitinhas. Ai, teoria de não sei o que lá, de pessoas que vão falar pra vocês que são coisas mais fáceis, que não é, perdão. E é você que tem que começar isso, é você. Se você quiser que quebra em você, perdoa, ame. É o que o Espírito Santo falou pra mim, é o amor, Tayla. E quantas vezes que eu tenho que perdoar essas pessoas? 70 vezes 7. Jesus fala isso, quantas vezes eu vou perdoar? Pedro pergunta pra Jesus, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar a mesma pessoa? Ele, 70 vezes 7. Perdão, 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 perdão. Só que para eu perdoar alguém, isso foi uma coisa, uma virada de chave na minha vida. Para eu perdoar alguém, eu preciso entender que eu não sou perfeito. Você tem que se desvencilhar do orgulho. Se meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar. E o que quer dizer se humilhar? É entender que eu sou tão ruim quanto. Me fala aí você que tá aqui me assistindo, você nunca fez nada de ruim. Você é perfeito. Você acha que você não tem capacidade de fazer muito mal pra uma pessoa? Sério, não. Fala aí pra mim, vê se você tem coragem de falar. Que você não tem capacidade de fazer mal, que você é perfeito, que você só faz o bem pras pessoas, que você é amor puro. Você é Jesus na terra. Hã? Você é? Fala, gente. Porque se você for como eu, você sabe que você é pecador, que seu coração é pecaminoso, você tem um ódio no seu coração implantado, você é invejosa, que eu sou invejosa, ruim,
Sou capaz de fazer mal para as pessoas. Sou capaz de julgar as pessoas, julgo os outros, não tenho misericórdia dos outros. Meu coração é isso. Agora, se eu sei que eu sou essa pessoa que tem toda essa capacidade de fazer ruim, afinal de contas, nós somos duais, né? Então tem o mal e tem o bem. Eu posso ser muito ruim. Eu posso ser muito próxima do diabo. Muito. Ou eu posso ser muito próxima de Deus. São escolhas. Mas eu tenho tudo isso dentro de mim, certo? Como que eu posso não perdoar alguém? Meu Deus, como que eu posso não perdoar alguém? De onde? Faz sentido? Esse perdão e esse lavar, sabe? E não estar em pecado, porque quando você perdoa, você sai do pecado de desonra do seu pai e da sua mãe e de todas as outras pessoas, tá, gente? É porque muitas vezes vocês querem perdoar assim, amiga que deu em cima do seu marido, ex-marido, namorado. Ai, meu namorado me traiu, tão difícil de perdoar, minha querida, o seu perdão não tá aí, o seu perdão tá lá no seu pai. Sabe por que você tá sendo traída pelos seus namorados, maridos? Por causa do seu pai, por causa da relação com o seu pai que não foi curada. Não tem nada a ver com o seu marido. Você vai ficar repetindo isso daí, repetindo, porque não é aí. Perdoa seu pai e sua mãe pelos que eles fizeram com você, que você vai parar de atrair as mesmas coisas nas outras pessoas. Porque eu atraio rejeição das pessoas, do mundo, porque eu me senti rejeitada na infância e não perdoei. Faz sentido isso pra vocês? Faz sentido isso pra vocês? Sim ou não? Tá confuso ou faz sentido? A Jéssica tá chocada, eu falei, né? Então vocês entendem? Eu vou englobar aqui agora. Não tem como eu querer receber as promessas de Deus se eu não vivo segundo o mandamento dele. Ponto. Bota a pedra. Pronto. Tá, ela, e agora? E agora a senhora vai colocar o seu joelhinho no chão e vai orar para pedir para Deus para fazer uma reforma dentro de você. Uma lavagem dentro de você. Por que tem tanto isso na Bíblia, né, gente? De fazer novo, de te fazer uma pessoa nova, de lavar, de colocar o vinho novo no odres novo. Por quê? Porque você precisa da purificação, você precisa se purificar. E através disso é que você vai passando por esse processo. Eu até falei que eu ia dar esse testemunho lá na Gaia hoje, porque uma mentorada minha, hoje de manhã, hoje a gente teve lá de manhã, foi o fogo Espírito Santo queimando lá no grupo, né? Porque a mentorada mandou uma coisa, acabou que a gente entrou ali, começou a sair muita palavra de Deus ali dentro e muita cura, sabe? Maravilhoso. E aí uma mentorada minha me mandou uma mensagem, em suma, né? No resumo. Ela perguntou pra mim se ela não queria abrir a empresa, porque é feriado, mas ela tava se sentindo culpada, porque ela não ia abrir a empresa e era feriado, porque ia deixar os clientes na mão. E aí eu virei pra ela e falei assim... fulana, até quando você vai ficar sendo boazinha pra agradar as pessoas, pra ser aceita? Eu te pergunto, você que tá aí, até quando você vai ficar fazendo as coisas pra poder ser aceita? Até quando você vai ficar pegando migalha pra ser aceita? Até quando você tem que ficar fazendo, trabalhando igual uma doida, provando que você é boa, querendo ser boa para os olhos das pessoas, para você ser aceita? Até quando você vai ter vergonha de aparecer porque você quer ser aceita? Até quando? Até quando você vai aceitar isso na sua vida? Até quando você vai aceitar isso na sua vida? Que você tem que ser aceita pelas pessoas, a síndrome da rejeição que você tem. Ah, eu sou rejeitada, eu preciso ser amada, eu preciso ser amada, eu preciso ser amada. E aí eu faço tudo para as pessoas me amarem, mas ninguém me ama e não adianta. E quanto mais eu tento, eu não consigo. Tá, eu faço de tudo para as pessoas me amarem, mas elas não me amam. Porque não são essas pessoas. Enquanto você não perdoar o seu pai e a sua mãe pelo que eles fizeram com você, você vai ficar buscando no coleguinha, no vizinho, no homem, no marido,
no cliente, na empresa. O amor que você não sentiu quando você era pequena. Se lá na sua infância seus pais viraram pra você e falassem: isso aí, minha filha, boazinha, tá? Trabalha bastante, ajuda a mamãe, ajuda o papai, que assim eu vou te amar. Você cresceu acreditando que as pessoas só vão te amar se você estiver fazendo as coisas. Se você estiver ativista ali trabalhando muito. Isso é o que a minha mentorada acontece com ela. Então ela sente culpa de não trabalhar. Por quê? Porque o valor dela, na cabeça dela, está no que ela faz, está no fazer. Isso por quê? Porque a mãe só demonstrou amor por ela quando ela fazia algo. Ei, você tem filho? Se você só está demonstrando amor pelos seus filhos quando eles são ativistas, se você só está demonstrando amor para seus filhos em resposta, em agradecimento por alguma coisa que eles fizeram, o filho bonzinho, o filho trabalhador, o filho que faz tudo, ele vai crescer e vai achar que o valor dele está só no trabalho, que o valor dele está só no fazer, que é só quando ele fizer alguma coisa que ele vai ser aceito, que ele vai ser visto, que ele vai ser lembrado, ele vai ficar desse jeito, igual a você. Quebra essa maldição. E passa a amar seus filhos por quem eles são. Pelo coração deles. Porque eles são filhos de Deus. Simplesmente porque eles existem e não pelo que eles fazem. Vocês entendem como que passa geração para geração isso? Vocês entendem como que passa? Você aprendeu isso dos seus pais e você sofre com isso. E você acredita nisso e você transfere. Eu aprendi que é assim. Eu faço desse jeito. Fico buscando a aprovação delas pelas pessoas porque eu tenho que estar o tempo inteiro ativa. Marta. Todas essas coisas são importantes. Só não são mais importantes do que o quê? Do que Jesus. Do que o seu tempo comigo. Mas não. É só fazer, fazer, fazer. E tudo isso se resume em quê? Falta de amor verdadeiro e puro. Gente, Deus me ama e Deus te ama pelo que eu sou. Eu sou filho dele pelo que eu sou, não pelo que eu faço. Não é pelo que eu faço. Você acha que Deus me ama por causa do meu trabalho? Que Deus me ama por causa das minhas coisas materiais? Que Deus me ama porque eu sou bonita? Que Deus me ama porque eu sou esforçada? Que Deus me ama porque eu sou disciplinada? É por isso que Deus me ama? Você tem filhos? Eu acho que não, né? Você ama seu filho só porque ele é bonzinho? Você ama seu filho porque ele foi bem na prova? Você ama seu filho porque ele trabalha? Você ama seu filho porque ele te ajuda a limpar o banheiro? É sério? Não, né? Só que você só tá demonstrando pra ele que você ama ele quando ele te ajuda. E aí você tá mostrando pra ele que o quê? Que o valor dele está no fazer. E não tá mostrando pra ele que ele tem que ser. Eu tô falando isso porque eu recebi uma pergunta na caixinha de pergunta, né, Tayla? Provavelmente ela me escutou falando isso, né? Eu não quero ser um fazer humano, eu quero ser um ser humano. Me ajuda. Ajudo. Começa a perdoar lá atrás quem te ensinou a fazer isso. Que foram seus pais. Quem ensinou a fazer isso foram seus pais. Por causa da rejeição. O que eu só não queria, gente, de fato, é que vocês entenderem. E na conversa que eu tive com a minha mãe esse final de semana, foi tão abençoada. Foi a primeira vez que eu contei pra minha mãe alguma coisa. Foi a primeira vez que eu me senti filha de fato da minha mãe. Eu sempre fui mãe da minha mãe. Sempre fui mãe da minha mãe. E esse final de semana, eu fui conversar com ela uma coisa e parece que Deus colocou a gente ali, né? Falou assim, deixa eu ver se tá curado mesmo. E ela me fez uma piadinha comigo de uma coisa que eu não gostei. E aí, ao invés de eu retrucar e de ir pro embate, parece que foi vício dela, sabe? Ela fez a brincadeirinha comigo que eu não gostei e que sempre daria um embate, sempre daria uma confusão. Só que ao invés de eu falar pra ela que eu não gostei, eu falei assim pra ela, mãe, você não sabe o quanto isso me machuca. Deixa eu te explicar. E aí eu expliquei pra ela aonde estava a minha ferida. E que se ela falasse daquele jeito comigo, ela ia ativar a minha ferida. E eu não queria que ela fizesse aquilo. E aí ela falou, filha, me perdoa. Eu não foi nesse sentido. E a gente conversou sobre o assunto. E ela foi minha mãe. Ela me aconselhou
Eu tenho 34 anos. A primeira vez na vida que isso aconteceu. A minha mãe me aconselhar. A minha mãe me tratar como filha. Gente, a minha mãe é minha filha. Ela era minha filha até anteontem, tá? Pra tudo. Pra me pedir as coisas, pra perguntar o que faz, pra tudo. Ela foi minha mãe. Ela me aconselhou. E ali eu falei, uau. Uau. Meu Deus, a gente chegou num nível de comunhão tão grande que a gente conversa sobre os nossos conflitos. A gente conversa sobre as dores. Ela já veio falar pra mim do tanto que ela se arrepende do que ela fez comigo e com a minha irmã. Que ela se arrepende do que ela fez comigo e com a minha irmã. Tanto que dói nela o que ela fez com a gente. Mas que ela estava perdida. Que ela sofria muito e que ela não sabia que ela estava fazendo mal. Ei, os seus pais não sabiam que eles estavam te fazendo tanto mal, tanto que você acha que não foi porque eles quiseram. Você acha mesmo, você tem filho, você acha mesmo que é de caso pensado, que a pessoa vira e fala assim, peraí que eu vou amaldiçoar esse menino é hoje. Que seu pai e sua mãe virou e falou assim, peraí que eu vou destruir a vida do meu filho, é hoje que eu vou destruir a vida dele. Meu Deus, gente, claro que não. Eles estavam perdidos. Eles estavam tomados. A minha mãe era completamente tomada pelo Satanás, completamente. Ela me conta as histórias, eu vejo nitidamente hoje em dia. Nitidamente. Só que durante toda uma vida eu fiquei nessa prisão. E durante toda uma vida eu escutei que eu realmente não precisava gostar dela. Meu Deus! Meu Deus! Estão entendendo isso? A gravidade? Pelo amor de Deus. Perdoe os pais de vocês, eles não sabiam. Eles não tinham entendimento. Ninguém fez por querer, gente. Você não faz por querer, eles também não. Vítimas de outras vítimas. Isso é maldição. Conversa, perdoa. Você não consegue, seu coração é endurecido. Pede a Deus para poder reformar o seu peito, o seu coração. Eu tenho certeza absoluta, porque foi assim que aconteceu comigo. Que é Deus que vai te reformar. Eu falei que eu ia contar esse testemunho aqui. Foi justamente nesse sábado que eu tive essa conversa com a minha mãe, que mudou muita coisa dentro de mim definitivamente. Já vinha mudando muito, tá, gente? Mas eu vim num processo, né, de perdão muito grande. Um perdão, eu tive 3 perdões muito fortes que eu tive que liberar na minha vida para poder destravar a minha vida. 3. Meu pai, que me abandonou e nunca olhou pra mim. Minha mãe e o meu abusador. Eu não sei dizer pra vocês qual dos 3 foi o mais difícil de liberar. Todos eles foram muito difíceis, tá? Cada um por sua complexidade. O que eu posso dizer pra vocês é que esses 3 perdões da minha mãe, do meu pai e do meu abusador, na minha vida adulta, era isso que eu passei, era o que conectava na minha vida adulta de todo o mal, de tudo de ruim que acontecia na minha vida, estava conectado com essas 3 maldições aqui. Com essas 3 maldições aqui. Enquanto eu não perdoei a minha mãe, o meu pai e depois o homem que abusou de mim, eu não consegui livrar de nada daqui de cima, da minha vida atual. Eu não vou cansar de bater nessa tecla. Porque tudo que vocês vierem falar pra mim que vocês estão passando hoje tem uma raiz. Tudo que vocês vierem falar pra mim que vocês estão passando hoje tem uma raiz. E essa raiz tá lá atrás. Que você precisa curar, que você precisa perdoar, que você precisa tirar, destravar. É como se fosse uma corda. Você sente isso, é uma corda amarrada no seu pé, com uma pedra pesada. Você tenta voar, você tenta sair, você tenta ir pra cima e o negócio não te deixa sair. Não te deixa sair. Principalmente de pai e de mãe. Principalmente de pai e de mãe. Se humilha. Tá, ela passo a passo do perdão, te falo. É um processo profundo. Mas vai libertar a sua vida, pelo amor de Deus. Você pode fazer o que você quiser, tá? Quem tá aqui começando aqui agora, quem nunca passou por nenhum outro processo, vocês vão tentar fazer de tudo, tudo bem. Eu também tentei. Vai pra psicólogo, terapeuta, faz constelação familiar, bota os bonequinhos lá, não sei o que, faz tudo. Beleza. Pode ir. Depois você vai voltar. Vai falar, não adiantou. Pois é, não vai adiantar. Porque é o perdão de dentro do seu coração. É Jesus que cura. Tá entendendo isso? A outra tá com problema perto da sobrinha. Não é sua sobrinha. Não é sua sobrinha. Sabe, gente? Eu vou ser sincera com vocês. Se vocês não se livrarem, vocês estão tudo tomado. Se vocês não se livrarem desse orgulho maldito de vocês, de achar que vocês são tão bons.
Tala, como foi seu processo de perdão? Se humilha, pelo amor de Deus. Por que você acha que você é tão boa assim? Você não é tão bom assim. De que lugar que você tá, que você precisa julgar as pessoas? De onde que você tá? De que pedestal que é esse que você se colocou, que você acha que você é melhor do que os outros? Gente, quando eu estou num lugar em que eu não perdoo alguém por alguém ter feito algo comigo, eu tenho que me achar muito bom. Eu tenho que achar muito bom a ponto de achar que eu não faço nada de errado com ninguém. Lili, você se acha tão boa, você quer perdoar? Você se acha tão boa assim que você não pode perdoar uma pessoa que errou? E quando você fala pra mim, é orgulho, você entende isso? Orgulho. É o orgulho. Ora pra Deus pra poder remover o orgulho de você. E o orgulho, gente, pra terminar, fechar aqui, tá? O orgulho, ele é o mal do ser humano. Ele vai estar aí com você sempre. Quem tira o orgulho de você é o Espírito Santo. No dia que vocês aprenderem a orar, e eu sempre ensino isso aqui pra vocês, né? Orem pedindo, ao invés de vocês ficarem pedindo por coisas, peçam por reformas. Ao invés de pedir por coisas externas, peçam por reformas internas. Do mesmo jeito que você pede para Deus te dar carro, te dar casa, tirar dívida, pagar dívida para você, te ajudar a tudo aí que você pede, né? Te dar marido, não sei o que lá, comunhão na sua casa, sei lá o que você pede, pra pagar a conta de água. Pede para Deus reformar. Pede para Deus reformar seu coração, minha filha. Meu filho. Pede pra Deus reformar seu coração. Tá entendendo isso? O relógio quebrou, Patrícia, no dia que o inimigo tentou me atacar pela fraqueza que eu ainda tinha. Eu tinha duas fraquezas que eu ainda tinha nesse meu processo. Foi muito lindo, que ontem no culto eu falei, cara, eu tô muito diferente. Aconteceu alguma coisa muito diferente, eu sei o que foi. Que terminou de reformar, sabe? A minha reforma como pessoa. Eu passei por um longo processo. Quem é muito próximo de mim sabe do processo. Mas muito próximo mesmo. Poucas pessoas. O que aconteceu comigo nesse processo todo? Eu tenho que ir, que eu tenho uma reunião, gente. Agora que eu lembrei. 1 hora, né, Andresa? Esse meu processo de reforma, ele veio, perdão, pai e mãe. Primeira coisa, a minha humilhação de entender que eu era ruim, ordinária, desgraçada de ruim. No dia que eu entendi isso, minha vida mudou. Obrigada, meu Deus. Todos os dias eu tenho que me lembrar do tanto que eu sou ruim. Porque aí eu não tenho orgulho de achar que eu sou melhor do que os outros, entendeu? Todo dia eu preciso me lembrar o tanto que eu sou ordinária. Porque aí é ótimo, que eu não tenho como ter raiva das pessoas, nem não perdoar as pessoas, me achar melhor do que as pessoas, porque eu sei o tanto que eu sou ruim, né, gente? Aí você tem que humildade. Você lembra da sandália da humildade? Você tem que calçar a sua sandália da humildade. Você percebeu o tanto que só Jesus é perfeito. Eu não sou perfeita, nem você é perfeito. Eu tenho que me achar muito perfeita para não perdoar o meu irmão. Então começou por aí, tá? O meu processo. Depois, eu fui tendo que desprender. Então eu fui uma pessoa, eu não consigo contar tudo agora, mas assim, eu tive que me desprender do orgulho de fazer, né? Então, de achar que tudo tá na força do meu braço, especialmente em relação a trabalho. Então a minha reforma, o meu vaso novo, ele começou com perdão de pai e mãe, tá? Desse meu relacionamento com os meus pais, que tem se aprofundado a cada dia mais, graças a Deus, pela honra e pela glória do Senhor, meu Deus. E consequentemente de toda a minha família, da minha irmã, das minhas irmãs, tá? Isso foi se estendendo. Depois, começou com o trabalho. Relacionamento afetivo, tá, gente? Isso também. Mas aí eu já tinha entrado nesse processo um pouco, né? Então, viver em santidade, toda essa coisa também, mas isso também começou mais atrás, então viver em santidade. Depois, um processo muito longo de auto-perdão. Minha reunião é 3 horas. Gente, a mulher, fala pra ela que eu já tô indo, depois um processo de auto-perdão. Então eu era muito movida pela culpa. Essa semana, tem gente culpada aí? E a gente vai falar sobre culpa essa semana, tá? Então eu tinha muita culpa das coisas, né? E o Satanás, ele usa a culpa contra você. Se você não se perdoa, se você é culpado, o culpado, ele é aprisionado. O que acontece com uma pessoa culpada? Ela não é presa, né? Se você é culpado, sentenciado, a sentença contra você, você está na cadeia. O culpado fica preso.
Então eu me sentia muito culpada, então eu fiquei presa. Então eu entrei numa reforma de culpa. Eu fui me perdoando pelos meus erros. Eu tinha muita vergonha dos meus erros. Eu tinha muita vergonha do que eu tinha feito. Hoje em dia eu não tenho medo nenhum, nem vergonha nenhuma. Eu sou capaz de falar de qualquer erro com vocês aqui, qualquer coisa. Se vocês quiserem perguntar, se vier alguém aqui falar, eu sou capaz de falar qualquer erro comigo com vocês de boa, gente, tranquilo, não tem problema. Mas eu tinha muita culpa e muita vergonha dos meus erros, muita. Depois eu entrei no processo, que foi até participação da Andresa, do Pablo, na questão do meu trabalho. Por quê? Porque eu tinha muito forte comigo a questão do meu trabalho. O meu trabalho é tudo pra mim. Eu consegui tudo que eu consegui na força do meu braço, porque eu fui lá, porque eu fiz acontecer, porque eu consegui. Eu era uma pessoa que morava numa casa sem reboco, de tijolo, com os ratos passando, com lixo dentro da minha casa. E eu construí o que eu construí e é isso que me sustentava, entendeu? Nem era o dinheiro em si, mas a minha conquista profissional, sabe? E aí Deus, amorosamente, Deus fez amorosamente. Ele me reformou através de uma palavra mesmo. Ele me mandou uma palavra. E foi muito lindo, gente, porque Deus falou comigo mesmo, sabe? Me falou comigo, me chamou de filha, mandou um recado pra mim, mandou uma palavra pra mim. Eu nunca senti uma coisa tão forte na minha vida. O Espírito Santo, meu coração parecia que tava alguém que tava fazendo assim no meu coração. Na hora que eu li, parecia que tava torcendo, doía tanto, mais tanto. E aí eu percebi que Deus queria a minha empresa pra ele. Deus queria a minha empresa pra ele. É por isso que eu tô aqui agora falando com vocês em live sobre esses assuntos, porque isso é porque Deus quer a minha empresa pra ele. Ele quer reformar a minha empresa, ele quer fazer do jeito que ele quer fazer. Ele falou: você vai soltar o controle de tudo, você não tem controle de mais nada, você não vai fazer mais nada. Isso pra mim é muito difícil. Muito difícil, porque eu sou a rainha dos números, a rainha da métrica, a rainha do processo, a rainha do funil de vendas. Eu sou totalmente metrificada na minha empresa. Pra mim, eu tenho que fazer tudo na força do meu braço. Então, essa foi a reforma, uma das mais difíceis pra mim, tá? Que o Espírito Santo me tratou lindamente e que eu simplesmente soltei. Eu não faço ideia. A Andresa agora tá mais preocupada do que eu. Tayla, fulano, o que ela falou pra mim esses dias? Tayla, fulano não me respondeu se vai fechar o contrato. Eu falei: preocupa não, Andresa. Se for da vontade de Deus, vai vir. Desse jeito. Gente, quem me conhece aqui sabe como que eu sou. Sou vendedora desde os 13 anos de idade. Onde que eu ia aceitar uma coisa dessa na minha vida? Então Deus me reformou nisso. E o último agora do relógio, que é onde a Patrícia quer que eu chegue, que eu ainda tinha essa outra, né? Eu entendo que Deus quer cuidar de todas as áreas da minha vida agora. Então eu tô me sentindo muito amada, filha amada do Senhor, separada para grandes coisas. Porque eu ainda tinha questão muito forte da atividade física, né? Do ativismo ali também. Então, assim, eu treino por tantas horas, batimento cardíaco contado, e tantas horas, 45 minutos de cardio, 200 minutos no total, musculação com músculo tal, muito controlado. E aí teve um dia, que foi esse sábado, que eu tava nesse controle todo, do nada. O relógio tava ali, eu tenho esse relógio tem sei lá quantos anos, o relógio tava ali. Eu fui pegar um negócio em cima da mesa, e o relógio caiu no chão e quebrou inteiro. E na hora veio no meu coração, de novo, sabe assim, apertando. Não tem controle de nada, inclusive disso. Então é tudo pro Senhor, sabe? E ali eu glorifiquei a Deus com o relógio quebrado, porque o recado foi muito claro, entendeu? Ele foi muito claro pra mim, ele esfregou na minha cara mesmo, entendeu? Entrou dentro do meu coração igual uma flecha. E aí eu falei, meu Deus do céu, realmente Deus quer o controle de tudo, e o controle do tempo também é dele, não é meu, sabe? Então, através daquilo dali, que também foi o dia que teve essa conversa com a minha mãe, foi o mesmo dia, eu entendi que é como se a reforma tivesse sido feita, entende? E que agora realmente eu preciso servir mais, sabe? Servir. Então eu não quero parar de servir vocês. É meu dever, sabe, gente? É meu dever espalhar isso daqui, porque se Deus me curou tão profundamente, eu tenho certeza que Ele é capaz de curar vocês também, entendeu? Porque eu era suja demais a conta. Eu era uma pessoa tão encardida, tão suja quanto eu. Se Deus me curou, Deus te cura, minha filha, entendeu? Deus vai te curar também, eu não tenho dúvidas. Amém? Essa semana a gente vai falar muito sobre muitas coisas, tá? Amanhã eu vou trazer uma live com vocês sobre, deixa eu ver aqui, os temas que Deus me deu, né? A gente ainda vai falar sobre julgamento, mais sobre orgulho, sobre alma e mentalidade, que é a mesma coisa, e sobre frutos. Vocês gostaram? Bateu aí em alguém? Gostaram?
Venham todos os dias no ao vivo, tá? Faz muito sentido. Gostaram? Eba, que bom, fico feliz. Fico feliz. Porque é uma live mais estilo bate-papo, não tá muito programado, tá, gente? Eu não li nada, não tem... Além dos versículos que eu tinha aqui que eu ia falar pra vocês, não tem nada muito programado. Então, assim... Vamos ver se esse modelo dá certo, né? Eu vou deixar salva. Não ia deixar não, mas eu vou deixar, tá? Bom, amanhã então, 12h09, estamos aqui novamente, tá? Mandem para as pessoas virem no ao vivo, porque é muito bom quando vocês vêm ao vivo. Querendo ou não, depois ninguém assiste tudo, fica picado, e no ao vivo vocês conseguem vir e assistir tudo e perguntar, tá bom? Eu vou deixar uma caixinha de perguntas aberta, então se vocês têm dúvidas, perguntem coisas nas caixinhas de perguntas, aproveitem as caixinhas de perguntas para vocês perguntarem, é maravilhoso fazer isso, tá? E é isso, princesas do Senhor. Ah, gente, recado importante, eu vou fazer outro Evolua esse mês. Quem participou do Evolua edição 1? Vai ter edição 2 Evolua no dia 27, sábado, dia 27 de junho, edição 2 do Evolua. É um treinamento, tá até balão, é um treinamento... para vocês terem disciplina, um treinamento de disciplina, um treinamento de performance, um treinamento de produtividade profundo, maravilhoso. Quem fez o último durou 7 horas, foi maravilhoso. Meninas que estão aí que fizeram sabem disso. É um treinamento muito profundo para você traçar suas metas, para você ver sua agenda, fazer sua rotina, entender os motivos da sua procrastinação. Entender o que falta ali para você realmente construir uma vida, né? Uma vida que cobre todas as áreas, espiritual, física, mental, filhos, marido. Então, assim, é um treinamento completo, não é só para trabalho, tá? Mas metas para todas as áreas da sua vida com um entendimento profundo daquilo que você realmente quer. Vai ser no sábado, dia 27/6. E o link tá na minha bio para quem quiser comprar o ingresso para poder participar. Eu vou manter o mesmo preço do ingresso anterior, não teve modificação de preço, tá? Não teve modificação de preço. Mesmo ingresso do preço anterior, quem quiser vir, sábado, dia 27/6, começa 10 horas da manhã. Tá bom? Fechado? Amo vocês. Até amanhã, 12h09, estamos aqui de novo. Beijo!